Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 9, Combate, Episódio 62, Realizando um Ataque e Cobertura. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons, 5ª edição, diz sobre como realizar um ataque, as regras envolvidas por trás disso e quais são os benefícios da cobertura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então, se você puder abrir o livro na página 193, bem no finalzinho da página inicia um novo tópico que é fazendo um ataque, realizando um ataque. Seja atacando com uma arma corpo a corpo, disparando uma arma à distância ou realizando uma jogada de ataque para conjurar uma magia, um ataque tem uma estrutura simples. Então vamos lá ver qual é essa estrutura. Tem 3 pontos. Primeiro, escolha o alvo. Escolha um alvo dentro do alcance do ataque. Uma criatura, pode ser também um objeto ou até um local. Número 2, determine os modificadores. O mestre determina se o alvo tem cobertura ou não e se você tem vantagem ou desvantagem contra o alvo. Além disso, magias, habilidades especiais e outros efeitos podem aplicar penalidades ou bônus na jogada de ataque. Depois, o terceiro ponto é resolva o ataque. Você então realiza uma jogada de ataque, você vai lá rolar o D20, vai somar os modificadores. Se acertar, joga o dano, você vai rolar os dados do dano. A não ser que um ataque particular tenha regras específicas que digam o contrário. Então vai depender de cada tipo de ataque, cada magia ou habilidade utilizada. Alguns ataques causam efeitos especiais em adição ou ao invés do dano. Por fim, se houver qualquer dúvida sobre se algo que você faz é um ataque ou não, a regra é simples. Se você realiza uma jogada de ataque, então você está realizando um ataque. Por quê? Porque tem magias que você não precisa fazer um ataque. Não é uma magia que você tem que acertar. Quem tem que fazer um teste resistido é o alvo, que está no meio ali da magia. Por exemplo, quando você lança uma bola de fogo, você escolhe o local que a bola de fogo vai cair, vai estourar, vai explodir. E aí todo mundo perto daquela explosão tem que fazer um teste de resistência de destreza para poder saber se vai conseguir escapar um pouco ou não do fogo da explosão. Então, nesse caso, o personagem ele fez uma magia, mas ele não realizou um ataque mágico no caso. Não aconteceu isso. Então, o livro aqui quer explicar as jogadas de ataque, que é o próximo tópico. Quando você realiza um ataque, sua jogada de ataque determina se o ataque acerta ou erra. Para realizar uma jogada de ataque, jogue um dado de 20 faces, um D20, e adicione os modificadores apropriados. Se o total da jogada somado aos modificadores igualar ou ultrapassar a classe de armadura, que é a ACA, ou a AC, Armor Class, do alvo, o ataque acerta. Ou seja, se o inimigo tem lá a defesa, a armadura igual a 15, se você tirar 15 ou maior, acertou. Tem gente que às vezes acaba esquecendo achando que tem que tirar mais do que 15. Não, basta tirar 15 ou mais. A CA de um personagem é determinada na criação do personagem, enquanto a CA de um monstro está dentro do bloco de estatísticas dele. Então, aqui não tem segredo. Agora, quais são os modificadores dessa jogada de ataque? Quando o personagem realiza uma jogada de ataque, os 2 modificadores mais comuns para a jogada são o modificador da habilidade e o bônus de proficiência do personagem. Então, só para relembrar, por exemplo, você está fazendo um ataque com um machado, corpo a corpo. Então, você vai usar a força, o bônus de força. Se você tem força 16, o seu bônus é mais 3. E aí, se você é proficiente em usar esse machado, você vai ter um bônus
de mais 2 se você tiver ali nos níveis iniciais do seu personagem. Então, você vai rolar o D20 e vai somar 3 com 2, vai somar mais 5 no total e comparar esse resultado com a classe de armadura. Quando o monstro realiza uma jogada de ataque, ele usa os modificadores fornecidos no seu bloco de estatísticas que cada monstro tem. Lá já diz o bônus nessa rolagem de ataque. O livro continua aqui, acabei falando um pouquinho antes, mas ele vai repetir as informações. O que é um modificador de habilidade? O modificador de habilidade usado para um ataque com uma arma corpo a corpo é a força. E o modificador usado para um ataque com uma arma à distância é a destreza. Isso aqui é só para relembrar, né? Isso também é uma regra que se aplica à maioria dos casos, né? Tem regras específicas que vão mudar essas informações que eu falei agora. Armas que possuem a propriedade acuidade, que é finesse, ou de arremesso, quebram essa regra, como acabei de comentar. Algumas magias também requerem uma jogada de ataque. O modificador de habilidade usado por um ataque de magia depende da habilidade para conjurar magias de quem as conjura, como explicado no capítulo 10, que eu vou gravar em um episódio futuro. Mas resumindo, se você é um mago que usa inteligência para o poder das suas magias, então o que acontece num ataque mágico é que você vai usar o seu modificador da inteligência durante o ataque da magia. E por fim, o bônus de proficiência, você vai adicionar isso nas jogadas de ataque quando está usando a arma que é proficiente, bem como quando ataque com magia. Então assim, se ele não for proficiente, não vai ter aquele bônus, ou seja, vai ter uma dificuldade a mais em acertar o seu alvo. Agora, o que acontece quando durante essa rolagem de ataque você tirou 1 no dado ou tirou 20 no dado? Algumas vezes o destino abençoa ou amaldiçoa um personagem, levando um novato a acertar e um veterano a errar. Se a jogada de ataque com um D20 resultar em 20, né, sair 20 ali no dado, o ataque acerta independentemente de qualquer modificador da CA do alvo. Então, se o seu inimigo, o seu alvo, tiver uma CA de 1 milhão, não importa o número, se você tirar 20 no dado, você vai acertar. É como se, contra todas as chances do universo, mesmo assim, o seu personagem teve ali uma chance de acertar aquele alvo. Isso torna a experiência do D&D bem mais épica, tá? Isso que é legal. Mas lembrando, é apenas em rolagens de ataque, beleza? Além disso, o ataque é considerado um acerto crítico, como é explicado mais à frente nesse capítulo, ou seja, ele vai causar um dano a mais. Agora, se a jogada de ataque com o D20 resultar em 1, o ataque erra independentemente de qualquer modificador ou da CA do alvo. Então, da mesma forma que o 20 vai acertar qualquer CA gigante, se você tirar 1 no ataque, vai errar mesmo que a CA seja 0 do alvo. Agora, tomar cuidado com uma coisinha. Por que eles não aplicam essa ideia também num teste de skill? Porque eu já vi jogador, né, em mesas falando assim, eu tô aqui fazendo um teste de percepção, tirei 20 no dado. Eu tirei crítico na minha percepção, então eu percebo tudo. Não, essa regra é equivocada, porque você não conseguiria perceber tudo por mais que você tirasse um 20. Um outro exemplo mais fácil, talvez, de vocês entenderem é, imagina que você tem que fazer um salto à distância, ou que o seu personagem tem que resistir por muitas horas. Ele tem que fazer um teste, às vezes, de habilidade para poder passar em alguma dificuldade. Se aquela dificuldade está tão alta, que é impossível para um ser humano resistir, ou se é muito alto para ele conseguir alcançar certa altura, não é tirando um 20 no dado que ele vai virar o super-homem e vai sair voando. Então não faz sentido, na minha opinião, aplicar 20 para um acerto crítico durante um teste com uma habilidade. E, da mesma forma, se não faz sentido para 20, também não faz sentido para 1. Ou seja, eu não uso essa regra da casa em testes de habilidade que se tirar 1 é falha crítica também. Não faço isso. Agora, se você quiser discutir, coloque seu comentário aí no post do episódio para a gente poder saber qual é a sua opinião sobre isso. O próximo tópico se chama atacantes e alvos ocultos. Ou seja, alguém que quer atacar alguém que não está ali aparecendo, tá oculto. Combatentes normalmente tentam escapar da vista de seus adversários ao se esconder, conjurando a magia invisibilidade ou espreitando-se na escuridão total. Quando você ataca um alvo que não pode ver, você tem desvantagem na jogada de ataque. Aí você se pergunta, como assim? Como é que eu posso atacar
um personagem que eu não posso ver. Porque imagina que no meio do combate você tá vendo uma criatura na sua frente e na vez dela, ela resolve fazer uma magia de invisibilidade. Então, para todos os efeitos, você sabe que a criatura está na sua frente, você só não está enxergando ela. Agora, se ela resolveu sair andando pro lado e você não conseguiu ouvir onde ela foi parar, então, claro que se você realizar um ataque naquele espaço onde ela não se encontra mais, vai ser um erro. Agora, se ela estiver ali e se ela não saiu do lugar, você vai ter desvantagem nesse ataque e, se você tirar um bom resultado, você vai acertar ela, porque ela continua ali. É isso que o livro quer dizer. Voltando aqui. Isso ocorre mesmo se você está tentando adivinhar a localização do alvo ou se está mirando em uma criatura que consegue ouvir, mas não ver. Se o alvo não está na localização que você mirou, o ataque fracassa automaticamente, mas o mestre geralmente diz apenas que o ataque errou, não que você tenha acertado a localização da criatura. Então, foi como eu acabei de explicar. E quando uma criatura não pode ver você, então você tem vantagem nas jogadas de ataque contra ela. Então, se você ficou invisível, ao atacar ela, você vai ter uma vantagem, porque ela não está nem vendo que você está ali. Se você está escondido, sem ser visto e ouvido, quando realiza um ataque, você revela sua localização, não importando se o ataque acertou ou não. Isso aqui é uma regrinha, né? Porque principalmente ladino, às vezes, se beneficia de estar escondido e fazer um ataque escondido. Então, quando você faz um ataque, você se revela, independente de acertar ou não o seu alvo. Continuando aqui, nós temos os ataques à distância. Quando você realiza um ataque à distância, você dispara uma flecha de um arco ou um virote de uma besta, arremessa uma machadinha ou conjura algum projétil para acertar um adversário a uma certa distância. Um monstro pode atirar espinhos de sua cauda, por exemplo. Muitas magias também envolvem realizar um ataque à distância. Então ele vai falar o que é essa distância. Você pode realizar um ataque à distância contra alvos dentro de uma distância especificada. Se um ataque à distância com uma magia tem uma única distância, você não pode atacar um alvo além dessa distância. Por que ele está falando isso? Porque se vocês se lembrarem das armas de ataque à distância, ela tem sempre 2 números. O número que você pode fazer o ataque sem penalidade alguma, e o segundo número, que permite você fazer um ataque numa distância maior, você vai fazer esse ataque com desvantagem. No caso da magia, não tem como fazer um ataque com desvantagem na magia, porque não tem como fazer ela numa distância maior do que o número que está marcado nela. E para fechar esse tópico dos ataques à distância, nós temos aqui ataques à distância engajados, ou seja, aquele que você está corpo a corpo. Mirar um ataque à distância é mais difícil quando o adversário está adjacente ao seu personagem, ou seja, do lado. Quando você realiza um ataque à distância com uma arma, magia ou de alguma outra maneira, você tem desvantagem na jogada de ataque se estiver a 1,5 m, que é 5 pés, que é o quadradinho do lado, de uma criatura hostil a você que possa vê-lo e que não esteja incapacitado. Então, se você estiver adjacente, mas está invisível, não tem problema. Agora, ela está ali do lado, está vendo você, não está incapacitada, então ela está ali acordada, então você vai ter desvantagem para poder fazer um ataque à distância estando grudado no seu alvo. Seja ela um ataque com arma ou com magia. E agora, os ataques corpo a corpo, melee ataque. Usado em combate mano a mano, um ataque corpo a corpo permite você atacar um adversário dentro do seu alcance. Porque lembrando, existe o alcance da arma, o alcance do personagem. Algumas armas vão te dar uma distância maior para você poder fazer um ataque corpo a corpo, como por exemplo uma lança mais longa. Então você consegue atacar a uma distância maior e ainda assim é um ataque corpo a corpo. Então, um ataque corpo a corpo geralmente usa uma arma empunhada, né, na mão, como uma espada, um martelo de guerra ou um machado, são exemplos. Um monstro típico realiza ataques corpo a corpo usando suas garras, chifres, dentes, tentáculos ou, sei lá, outra parte do corpo. Algumas magias também envolvem a realização de um ataque corpo a corpo, como por exemplo o toque chocante, o Shocking Grasp, que você tem que colocar a mão no seu alvo para poder descarregar a eletricidade. A maioria das criaturas possui alcance de 1,5 metro, né? 1,5 m, 5 pés, um quadradinho. E por isso podem atacar alvos até essa distância de 1,5 m delas, quando realizam esse ataque corpo a corpo.
Certas criaturas que normalmente vão ser maiores do que o tamanho médio têm ataques corpo a corpo com maior alcance de 1,5 m, como explicado em suas descrições. Quando você está desarmado, você não tem nenhuma arma empunhada, ao invés de usar uma arma para realizar um ataque corpo a corpo, armado, você realiza um ataque desarmado. Um soco, um chute, cabeçada, sei lá, joelhada, um golpe similar, e nenhum deles conta como arma. É um ataque desarmado, não é um ataque armado, ok? Se atingir esse golpe seu desarmado, um ataque desarmado causa dano de concussão, né, de contusão, igual a 1 mais um modificador de força do personagem. Então, se você tem lá força 12, você vai causar 2 de dano, porque é 1 mais 1 de modificador de força para quem tiver uma força de 12. Você é proficiente com seus ataques desarmados. Ou seja, todo mundo vai usar aquele bônus de proficiência quando estiver fazendo um ataque desarmado. A única diferença aqui para lembrar é que se você for um monge, o monge tem características especiais para o dano que ele causa usando ataques desarmados. Ele é uma pessoa que estudou como lutar de forma desarmada, então ele vai causar um dano maior naturalmente por suas habilidades. O que eu gosto bastante, porque pensar que uma pessoa que tem, né, o seu corpo como uma arma, você não consegue desarmar essa pessoa. Um guerreiro você tira a espada, tira a armadura, prende ele numa cela, mas um monge, o que você vai fazer com esse cara? Você vai ter que acorrentar ele, porque ele é uma arma em pessoa, né? Bom, e agora a regra sobre os ataques de oportunidade, que na quinta edição ficou mais clara a descrição, né? Em outras edições às vezes havia uma certa dificuldade em entender exatamente como que era, mas vamos tentar deixar isso aqui claro, vamos lá. Em uma luta, todos estão constantemente esperando seus inimigos baixarem as guardas, então ninguém tá lá todo mundo parado esperando sua vez chegar, não? A coisa tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você raramente pode passar descuidado por um inimigo sem se colocar em perigo, e fazê-lo provoca um ataque de oportunidade. Você pode realizar um ataque de oportunidade quando o inimigo que você possa ver se move para fora do seu alcance. Então, lembrando, o que é o alcance? Geralmente é aquele 1,5 m, um quadradinho em volta do seu personagem. Toda aquela área em volta é o seu alcance. Então, se algum inimigo deixa essa área, ou entra e sai porque está passando por você, ela está permitindo que você possa fazer um ataque de oportunidade contra ela. Lembrando que esse ataque vai usar uma reação, ou seja, você faz quando não é a sua vez, porque quem está se movimentando é o inimigo, então não está na vez do personagem, e você só pode fazer essa reação uma vez por turno, uma vez por rodada. Não dá para fazer várias vezes, certo? Para realizar esse ataque de oportunidade, então você usa a sua reação e realiza um ataque corpo a corpo contra a criatura que o provocou. O ataque interrompe o movimento da criatura um instante antes dela deixar seu alcance. Esse interromper o movimento da criatura não significa que ela vai parar de movimentar e não vai poder continuar se movimentando. Significa que antes dela deixar a área do seu personagem, o alcance do seu personagem, você vai desferir o ataque. Depois, ela vai continuar andando se ela desejar. Você pode evitar provocar um ataque de oportunidade, porque o seu personagem também pode acabar fazendo isso, realizando a ação desengajar. E outra, os inimigos, que também têm táticas de combate, são inteligentes, digamos, vão poder usar provavelmente também a mesma ação. Você também não provoca um ataque de oportunidade quando você usar algum tipo de teletransporte ou quando alguém ou alguma coisa mover você sem exigir que você use sua ação, deslocamento ou reação. Por exemplo, você não provoca um ataque de oportunidade se uma explosão arremessá-lo para fora do alcance de um adversário ou se a gravidade fizer você cair e passar pelo alcance de seu inimigo. Então, só para resumir, qualquer coisa que vai te empurrar e vai fazer você sair do alcance de um inimigo não vai gerar ataque de oportunidade. Só quando você realmente escolhe sair daquele alcance. Próxima regra de combate é o combate com duas armas. E pessoal, essa regra aqui é de ouro, de ouro. Essa regra é uma regra que veio na quinta edição. Então, para todos os jogadores das outras edições do D&D, talvez não
saibam ou nem se lembrem dessa regra e acabam não utilizando essa regra aqui de como você combater com 2 armas. Todos os personagens têm condições de usar 2 armas para poder lutar, independente da classe. Vamos ver como é que funciona. Quando você realiza a ação atacar e ataca com uma arma corpo a corpo, e essa arma ela tem a característica leve, e você está empunhando ela na sua mão, claro, você pode usar uma ação bônus para atacar com uma arma corpo a corpo leve, diferente que está empunhando na outra mão. Então você tem que ter 2 armas leves, uma em cada mão. Você usou uma ação para fazer o ataque com uma das mãos, e aí você usa a ação bônus para poder fazer o ataque da segunda mão. Você, nesse ataque, não adiciona um modificador de habilidade ao dano que ele vai causar, a menos que o modificador seja negativo. Então, vamos lá. Você tá lá com 2 espadas curtas, que são armas leves. Então, com a primeira, você fez um ataque. Vamos supor que você tenha lá uma força 8. Você tá enfraquecido, certo? Então, o seu bônus de força, o seu modificador de força é -1, é negativo. E aí você tem proficiência na arma, então você tem mais 2. Então, mais 2 com -1 vai dar mais 1. Então, você faz um ataque com mais 1, usando a sua ação e a arma principal. E aí você tem na outra mão a mesma arma, uma espada curta. Só que nesse caso, você não adiciona um modificador de habilidade, no caso, a força. Então você não vai adicionar, teoricamente, aqui, se ela fosse positiva, mas ela é negativa, -1, certo? Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, o primeiro ataque ele vai ter mais 1, e o segundo ataque também vai ter mais 1, certo? Agora vamos pegar um outro exemplo onde o modificador da sua força é positivo. Então suponha que você tem força 14, mais 2 de força. Então, você com a proficiência vai ter mais 4 para poder atacar com a espada na mão principal. Só que, com essa força de 14, você não usa esse modificador mais 2 na mão secundária para poder usar essa espada curta, essa arma leve. Então, você só vai aplicar a proficiência de mais 2. Então, a primeira mão vai ter mais 4 para poder acertar e a segunda mão vai ter mais 2 para poder acertar. Por fim, se a arma possuir a propriedade arremesso, ou seja, se você pode arremessar ela como uma adaga, você vai poder arremessar essa arma ao invés de realizar um ataque corpo a corpo com ela. Ou seja, você andou, vamos supor, o seu movimento, e aí você fez um ataque num goblin com a espada, e aí você matou aquele goblin. E aí você quer atingir um outro goblin, só que você não consegue andar e chegar nele para poder atacar com a outra mão, corpo a corpo. O que você faz? Você saca uma adaga, atira a adaga de longe, e se você acertar, você pode acabar matando mais um goblin em apenas um turno. Então olha só como é muito eficiente esse tipo de ação, né, desse combate com 2 armas. Todo mundo pode fazer. Eu falei em alguns episódios passados, eu não lembro qual exatamente agora, que você podia fazer alguma coisa com uma mão, e aí você poderia fazer um ataque com uma ação bônus, né? Eu acho que aqui vai da regra da casa de cada um. Se você acha que todo personagem poderia atacar com a mão, que não é a mão principal, usando uma ação bônus, independente se ele usou a ação para poder fazer um ataque, eu acho que isso é uma regra da casa. Aqui, a regra do jogo deixa claro que você só pode fazer esse segundo ataque se você fez o primeiro ataque com a ação atacar. Senão, você não pode usar a ação bônus. Então, deixar bem claro aqui que eu prefiro até usar a regra para não ficar criando muitas variantes e depois esquecer de como se joga o jogo da forma que foi escrita. Então, não se esqueça de falar para os seus jogadores de que ele pode combater com 2 armas se ele estiver usando armas leves. Próxima coisa que você pode fazer no combate é fazer um agarrão, que é o grappling, né? Grapple ou agarrar. Quando você quer segurar uma criatura ou entrar em luta corporal com ela, você pode realizar a ação atacar para fazer um ataque corpo a corpo especial, um agarrão. Se você puder realizar múltiplos ataques com a ação atacar, esse ataque especial substitui um deles. Então você pode, sei lá, atacar e depois agarrar, ou você pode agarrar e depois atacar, se você quiser fazer e tiver ação para isso. O alvo da sua tentativa de agarrar deve ser de até uma categoria de tamanho maior que você, no máximo, e deve estar ao seu alcance. Não adianta você ser uma criatura média tentar agarrar um gigante que é uma criatura gigante, né? Um huge. Agora, você pode tentar agarrar um ogro, que o ogro é large, ele é grande, não é gigante, ok? Usando pelo menos uma mão livre,
você tenta subjugar o alvo ao realizar um teste de agarrar. O que é? É um teste de força atletismo resistido pelo teste de força atletismo ou destreza acrobacia do alvo. E aí o alvo vai escolher que habilidade usar. Por que isso? Imagina o seguinte, você realmente está tentando segurar a criatura com a sua mão, com o seu braço. Então você tem que usar força, o atletismo. Agora, se a criatura for forte, ela vai tentar usar a força dela para poder se desvencilhar ali da sua agarrada. Ou, se ela for uma criatura muito ágil, ela vai preferir tentar desviar da sua pegada, né, do seu agarrão. O que justifica você usar destreza, acrobacia no lugar de atletismo. Se o personagem que estiver tentando agarrar vencer o teste, né, tirar um resultado maior, o alvo fica sujeito à condição de agarrada. E essa condição eu vou descrever junto com todas as outras condições quando eu chegar no apêndice A, né, com detalhe. A condição específica, que tipo de coisas podem terminar com ela e você, e aí a descrição dessa condição, né, estar agarrado, ela vai especificar as coisas que terminam a condição de estar agarrado e também explica que você pode soltar o alvo quando você quiser e não gasta nenhum tipo de ação para poder fazer isso. Ah, e para que você vai agarrar, né? Porque você quer impedir que às vezes uma criatura saia do lugar dela, se mova, fuja, corra até um local para poder acionar uma alavanca ou entre num portal, né? Então às vezes você precisa segurar aquela criatura no lugar, evitar que ela saia dali por algum motivo. E aí o que nós temos aqui? Duas coisas que podem acontecer, né? Como é que funciona escapar de um agarrão? Uma criatura vítima de um agarrão pode usar uma ação para poder escapar. Então, chegou na vez da criatura que está agarrada, está presa. Ela pode usar a ação dela para tentar escapar. Ou ela pode estar ali e lutar com outra criatura que está agarrando ela, né? Mas se você usar essa ação para escapar, vamos ver o que acontece. Para fazer isso, ela precisa ser bem sucedida em um teste de força atletismo ou destreza acrobacia resistido por seu teste de força atletismo. Ou seja, o mesmo teste que foi feito na tentativa de agarrar, para poder tentar escapar, é de novo o mesmo teste. Só que você que está tentando escapar, de novo, ou você está tentando escapar pela força, ou está tentando ali se mexer de um jeito que você escape na manha, assim, né? Na destreza, certo? Então é bem simples. E o que dá para fazer também uma vez que você agarrou uma criatura, né? Você pode mover ela de lugar. Tipo, você deu uma chave de braço ali nela e está puxando ela para o lado que você quer. Então, quando você se move, você pode arrastar ou carregar a criatura vítima de um agarrão, mas o seu deslocamento cai pela metade. Claro, você está agarrando uma criatura que provavelmente não quer estar ali sendo agarrada por você, e aí você vai andar a metade do seu movimento. A menos que a criatura seja 2 ou mais categorias de menor tamanho que a sua. Por quê? Porque aí você tipo carregou a criatura embaixo do braço. Então imagina o seguinte, você tem ali um ogro e o ogro agarrou o halfling. O halfling é 2 categorias menor do que o ogro. Então o ogro, para todos os efeitos, na hora que agarrou o halfling, pegou o halfling na mão. E aí o ogro pode andar normalmente, e o halfling tá ali preso na mão do ogro. Por isso que aí o movimento do ogro, nesse caso, não seria reduzido, certo? Outra coisa que dá para fazer aqui nas regras de ataque, né, é um encontrão em uma criatura, que em inglês é shoving. Então, quando você realiza a ação atacar, você pode fazer um ataque corpo a corpo especial para ir de encontro a uma criatura, seja derrubando-a ou empurrando-a para longe de você. Então você está realmente jogando seu corpo contra ela e empurrando ela para trás. Se você puder fazer múltiplos ataques com a ação atacar, esse ataque substitui um deles. O alvo do encontrão deve ter no máximo uma categoria de tamanho maior que a sua, mesma coisa do agarrar. E deve estar ao seu alcance, que também é a mesma coisa do agarrar. Então as regras aqui, a descrição até agora, é tudo igualzinho, né? Os pré-requisitos. Você realiza então um teste de força atletismo resistido pelo teste de força atletismo ou destreza acrobacia do inimigo, do alvo que você quer fazer esse encontrão, que é exatamente a mesma regra do agarrar. O alvo decide qual habilidade vai usar, mesma coisa. Se você vencer o teste resistido, você pode derrubar o alvo no chão, então você vai escolher, né, derrubar no chão, ou você pode empurrá-lo 1,5 metro para longe de você, ou seja, 5 pés para trás ou um quadradinho para trás. Então imagina, às vezes você está num combate numa ponte ou num penhasco
E aí um inimigo tá ali na beiradinha de uma ponte, uma muralha, às vezes até uma muralha que tá cercando uma cidade. Imagina, um castelo. Você quer derrubar a criatura pra cair. Então, meu amigo, você faz esse encontrão. Se ela perder o teste, ela vai andar um quadradinho pra trás e vai cair. Não tem o que fazer. Ela tá voando pra trás e tá caindo. E vai sofrer dano com a queda e provavelmente você vai tirar ela do combate antes que ela possa fazer qualquer outra coisa. Então, se bem aplicado, esses ataques especiais podem mudar completamente o destino do combate. E antes de eu terminar esse episódio com a descrição sobre o que acontece quando o personagem tem cobertura, tem um pequeno box que diz o seguinte aqui, ó: testes resistidos em combate. Ou seja, o agarrão é um teste resistido. O encontrão também é um teste resistido. Então o livro está falando que é possível fazer outros tipos de testes resistidos. Vamos ver aqui, ó. Uma batalha frequentemente envolve uma competição entre seus poderes contra o dos seus adversários. Tal desafio é representado pelo teste resistido. Essa seção inclui os testes resistidos mais comuns em combate que usam uma ação: agarrar e empurrar contra uma criatura. Agora, o mestre pode usar esses testes resistidos como modelo para improvisar outros tipos de teste. E aí vai da criatividade de cada um. Por fim, vamos fechar aqui o episódio, com a parte de cobertura. Por quê? Porque quando você está em combate, você está sempre tentando, acertar o alvo. E uma coisa que vai ajudar o alvo a não ser acertado são as coberturas. Então vamos ver, ó. Paredes, árvores, criaturas e outros obstáculos podem fornecer cobertura durante o combate, fazendo o alvo ser mais difícil de ser acertado. O alvo pode se beneficiar da cobertura apenas quando o ataque ou outro efeito se origina do lado oposto da cobertura. Claro, para você ter cobertura é porque o ataque está vindo do lado oposto da cobertura, senão não faria sentido. E aí nós temos aqui 3 graus de cobertura. Se o alvo está atrás de múltiplas fontes de cobertura, apenas aquela de maior grau se aplica. Os graus de cobertura não se somam. Então é bem simples. Se você tiver 2 coberturas, não vão se somar. A que te dá maior cobertura é o que vai contar. Por exemplo, se um alvo está atrás de uma criatura que fornece meia cobertura e de uma árvore que dá cobertura superior, o alvo possui cobertura superior porque é a melhor cobertura. No caso em inglês, meia cobertura é half cover, que é a tradução literal. No entanto, cobertura superior é 3/4, que é 3/4. Então, ele trabalha aí com essa divisão de 4 partes. Meia, 3/4 de cobertura. Ou até cobertura total. Vamos ver então qual que é a vantagem da meia cobertura. Um alvo com meia cobertura tem mais 2 de bônus na sua CA, na sua classe armadura, e nos testes de resistência de destreza. Quando é que você vai usar testes de resistência de destreza? Geralmente, quando tem alguma coisa que vai te pegar muito rápido ali, como, por exemplo, uma explosão de uma bola de fogo, uma baforada de um dragão. Claro que tem várias baforadas, que nem soltar ali um veneno, provavelmente vai exigir um teste de constituição, porque você está respirando aquele veneno. Agora, um fogo, uma eletricidade, vai exigir que você tente desviar, sair do caminho, da frente daquele ataque. Então, esse tipo de resistência e destreza vai ser beneficiado se você tiver meia cobertura. Um alvo tem meia cobertura quando um obstáculo bloqueia pelo menos o quê? Metade do corpo. Então, se você está atrás de uma muretinha, meia cobertura. O obstáculo pode ser uma mureta, como eu acabei de falar, uma parte de uma mobília grande, um tronco de árvore estreito ou uma criatura, seja ela inimiga ou amigável. Então, se tem um amigo seu na sua frente, você automaticamente tem cobertura se alguém te atacar. De longe, enfim, Porque se a pessoa estiver bem do lado, não vai fazer diferença ter aquele amigo seu na frente. Ou, se tiver um inimigo, também vai fornecer cobertura para você. Então, se tem, de repente, um orc na sua frente batendo no seu personagem, um arqueiro que esteja lá atrás tentando atingir o seu personagem vai ter dificuldade em te acertar, porque o guerreiro inimigo, o orc inimigo, está bem na sua frente. E o outro tipo de cobertura, que é de 3/4, dá ao personagem mais 5 no bônus de armadura, de classe armadura, e nos testes de resistência e de destreza. Então, um é mais 2, o outro é mais 5. Um alvo tem essa cobertura superior, essa de 3/4,
quando, pelo menos, 3/4 do seu corpo é coberto por um obstáculo. E o obstáculo pode ser uma grade levadiça, uma seteira ou um tronco de árvore mais robusto. Então imagina você ali no meio de uma floresta, de repente tem um monte de elfo atrás de várias árvores escondidos, só espiando pelo cantinho, apontando um arco para você. Primeiro que, se você não correr para trás de uma árvore grande, as suas chances de sobreviver a um ataque desse são mínimas. Porque todos esses elfos terão cobertura de 3/4 e se você estiver ali no meio de uma clareira, você não vai ter nenhuma cobertura. Então olha só como o posicionamento estratégico dentro do D&D e o uso do ambiente ao redor é extremamente importante. E por último, um alvo com cobertura total não pode ser alvo direto de um ataque ou magia. Porém, algumas magias podem alcançá-lo ao incluí-lo na área de seu efeito. Um alvo tem cobertura total quando está completamente protegido por um obstáculo. Então, de repente, seu personagem ficou atrás de uma parede, né, atrás de uma construção. E aí ninguém consegue te atacar diretamente. Mas se eu jogar uma bola de fogo na lateral e aquela bola de fogo explodir e o fogo, né, do ponto de origem até a sua direção não tiver obstáculo, ele vai te pegar em cheio. Agora, se tiver nem que seja uma pequena paredinha, você talvez tenha meia cobertura, ou se tiver um tronco de árvore grosso ali, você vai ter 3/4 de cobertura. Apesar de você não poder ser alvo direto, às vezes, dependendo do ataque, que atinge áreas, pode pegar você assim mesmo, mesmo atrás de uma cobertura total. E com isso, eu finalizo mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Para poder relembrar vocês, eu gostaria que vocês enviassem suas perguntas sobre o sistema. Claro que se a pergunta for referente ao episódio, fica melhor ainda, mas vocês podem enviar perguntas sobre qualquer parte que já foi gravada. Porque provavelmente, se você fizer pergunta de algo que eu ainda não gravei, eu vou pedir para você esperar um pouquinho para poder ouvir os episódios futuros, tá? Mas envie as suas dúvidas para mim em Rafael47, Rafael com F, o 47 são números, né? 4 e 7, Rafael47, tudo junto, @rpgnext.com.br, ou escreva no post desse episódio, porque a minha intenção é acumular essas perguntas, pelo menos as melhores, as mais interessantes, ou aquelas que as pessoas têm mais dúvidas, e aí eu gravo um episódio só respondendo elas para todos vocês. Pode ser? Então não se esqueça de deixar o seu comentário ou enviar para o meu e-mail. E claro, se você gostou desse episódio, também compartilhe com seus amigos, suas amigas, né, jogadores, jogadoras, mestres, mestras, para poder ajudar o pessoal também a entender esse sistema e tornar sua mesa melhor na hora de jogar. Continue essa discussão se você quiser no post do episódio, né? Quer deixar algum comentário lá para o pessoal poder discutir? Só entrar no nosso site e escrever lá também. E não se esqueça que a promoção ainda ali da Amazon está valendo para você poder adquirir os 3 livros principais, né? Os Core Rulebook, que são os livros núcleo do sistema, que é o livro do jogador, o guia do mestre e o manual dos monstros, todos em inglês, com já as erratas corrigidas, porque é uma nova impressão, dentro de um case bonitão, e ainda vem dentro um escudo do mestre também lindão do D&D 5ª edição. Basta você acessar o nosso link que está aí no post, que vai te levar para uma loja, a loja da Amazon, que é um link afiliado nosso, e aí quando você comprar esse kit, você vai ajudar o nosso projeto indiretamente, porque a Amazon passa um valorzinho pra gente. Então, acesse o link e dê uma olhada, porque eu não sei até quando esse livro vai estar disponível, sendo vendido aqui no Brasil. Certinho? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar o que acontece quando o seu personagem é acertado, ou seja, ele sofre dano, e o que ele pode fazer para se recuperar disso com a cura. Beleza? Muito obrigado, um abraço para você e até o próximo episódio.